Olá a todas e todos. O jornalista Julian Assange, fundador do Wikileaks, se encontra ameaçado de extradição a qualquer momento para os Estados Unidos, onde poderá passar o resto de seus dias em uma prisão de segurança máxima. Essa é a prisão ADX Florence, no Colorado, para onde Assange poderá ser levado. Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nova declaração a favor da libertação de Assange. Nas palavras de Lula, a prisão de Assange vai contra a defesa da democracia e da liberdade de imprensa. O presidente acrescentou ainda que é importante que todos nos mobilizemos na defesa do jornalista. No Brasil, um grupo composto por cientistas, jornalistas, professores, sindicalistas, lideranças da sociedade civil e entidades como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência organizou um manifesto em que solicitam a Lula que se conceda asilo político a Julian. A contribuição do programa Agenda Mundo a esse esforço é expor detalhes do que foi o julgamento. É importante denunciar que o julgamento de Assange nas cortes britânicas foi uma gigantesca farsa que coloca o Reino Unido em uma condição que nos remete a regimes não democráticos que o Ocidente tanto critica. Eu vou aproveitar para mostrar agora uma matéria que gravei para o programa Resistir Sempre, da TV Resistência Contemporânea, que foi veiculado em 6 de agosto. Eu vou basear a minha fala principalmente nos artigos que escrevi no meu blog Chacoalhando, acompanhando o dia a dia das audiências do julgamento de Julian em fevereiro e setembro de 2020. Os meus relatos no blog consistiram essencialmente da tradução de artigos do ex-embaixador britânico Craig Murray. Ele foi uma das pouquíssimas pessoas que puderam assistir ao julgamento no recinto da corte. E para isso, ele precisava chegar às 6 da manhã e aguardar no frio e vento por cerca de 2 horas. Para quem não conhece o Craig Murray, ele é um escocês pró-independência da Escócia que foi afastado do serviço diplomático britânico porque denunciou a conivência dos Estados Unidos e do próprio Reino Unido com torturas que ocorriam de forma sistemática no Uzbequistão, onde ele servia como embaixador. Desde então, ele passou a ser uma pedra no sapato dos Estados Unidos, da Inglaterra e da própria OTAN. Em 2021, ele foi condenado e preso por vários meses por fazer uso da liberdade de expressão para denunciar uma armação que fora montada contra Alexander Salmond, ex-primeiro-ministro escocês pró-independência. Bom, a condução do julgamento do Assange esteve repleta de irregularidades, o que depõe contra o sistema judiciário do Reino Unido. Os procedimentos foram conduzidos por Vanessa Baraitser, juíza de uma corte distrital britânica. E durante todo o processo, ela colocou dificuldades para a defesa, chegando mesmo a demonstrar hostilidade em alguns momentos. De certo modo, para muitos foi uma surpresa que em janeiro de 2021 ela decidisse contra a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos por questões humanitárias, devido à avaliação de psiquiatras de que Julian poderia cometer suicídio. A decisão foi comemorada mundo afora pelos apoiadores de Assange, mas em seu parecer, ela recusou os argumentos da defesa de que o julgamento não havia sido justo e não aceitou que a acusação tivesse fundamentação política ou que atentasse contra a liberdade de expressão. Se durante todo o julgamento ela não havia demonstrado qualquer preocupação com o tratamento que Assange estava recebendo na prisão de segurança máxima de Belmarsh, então o que havia mudado? Nada, na verdade. O veredito fazia parte do teatro. A decisão de Baraitser deixou o caminho aberto para que o governo dos Estados Unidos entrasse com recurso. E, de fato, em 10 de dezembro de 2021, uma alta corte da Justiça Britânica aceitou as garantias oferecidas pelos Estados Unidos de que Assange receberia cuidados médicos adequados e que não seria enviado para a prisão de segurança máxima ADX Florence, no Colorado. Em março de 2022, a Suprema Corte do Reino Unido referendou a decisão da Alta Corte. A extradição pode ocorrer muito em breve, já que os canais de recurso no Reino Unido foram esgotados. Isso nos traz para a atual campanha para que Assange receba asilo político no Brasil. Vou fazer um breve histórico para entendermos melhor os abusos judiciais cometidos contra Assange. Em 2010, foram feitas alegações de que Assange teria cometido estupro e assédio sexual na Suécia. Ele foi liberado sob fiança, mas por entender que o caso se tratava de uma armação política para extraditá-la para os Estados Unidos, ele pediu asilo na Embaixada Equatoriana em Londres em 2012. As acusações de cunho sexual não foram adiante, mas em abril de 2019, o governo do Reino Unido conseguiu a aprovação do novo governo do Equador
e deteve Assange por quebra da liberdade condicional. Depois que ele foi detido, os Estados Unidos revelaram a existência de um indiciamento datado de 2018. Em maio de 2019, foram acrescidas acusações de espionagem, e em junho de 2019, ocorreu a substituição por um novo e segundo indiciamento, que passou a ser a base do processo. Em fevereiro de 2020, ocorreram as 3 audiências iniciais, todas com base no segundo indiciamento. E quais eram as acusações? 1. Que Assange ajudou Bradley Manning, que trabalhava como analista de inteligência em uma base norte-americana, a decodificar uma chave para acessar material classificado. O Bradley fez depois mudança de sexo e agora é Chelsea Manning, se encontra em liberdade por ter recebido o perdão presidencial de Barack Obama. 2. Que Assange solicitou material classificado de Manning. E 3. Que Assange conscientemente colocou vidas em risco. O material vazado pelo Wikileaks pode ser colocado em 4 categorias: mensagens diplomáticas, resumos de avaliação de detidos em Guantánamo, regras de engajamento na guerra do Iraque e registros de guerra no Afeganistão e Iraque. A defesa demonstrou as inconsistências das acusações, mesmo enfrentando uma série de dificuldades colocadas pela juíza Vanessa Baraitser. A segunda fase das audiências ficou marcada para setembro de 2020, quando seriam ouvidas as testemunhas. Só que em 20 de junho houve um indiciamento substitutivo. A defesa só tomou conhecimento em 21 de agosto que as acusações haviam sido ampliadas e que as novas acusações eram independentes das anteriores. Não dava tempo para a defesa se preparar e trazer novas testemunhas para rebater essas acusações. A juíza se negou a adiar a retomada das audiências com a alegação de que a defesa demorara a fazer a solicitação. Os relatos do Craig Murray mostraram como no dia a dia das audiências a juíza Baraitser atuou de forma a prejudicar a atuação da defesa. O Craig acredita que a juíza Baraitser talvez não tivesse autonomia suficiente para decidir a favor de Assange. A indicação dela para presidir a corte teria partido da magistrada Lady Emma Arbuthnot, cujo esposo tem fortes ligações com setores militares de segurança hostis ao Wikileaks. Emma é a juíza principal da Corte de Magistratura de Westminster, onde proferiu sentenças que impediram que Assange deixasse o Reino Unido para se exilar no Equador. Eu separei alguns trechos dos artigos do Craig Murray que considero bastante ilustrativos da farsa que foi o julgamento do Assange na Corte Britânica. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. As audiências de extradição são sempre realizadas na Corte de Magistratura de Westminster. No caso do Assange, as 3 audiências iniciais em fevereiro foram realizadas na Corte de Woolwich, que faz parte do complexo da prisão de segurança máxima de Belmarsh, onde Assange se encontra encarcerado há 4 anos. Por ser uma corte de contra-terrorismo, ela foi projetada para deter terroristas extremamente violentos. Assim, o acesso do público é bastante restrito. Durante a audiência, Assange ficou confinado atrás de um vidro à prova de balas com poucas frestas, o que dificultou que ele acompanhasse os procedimentos na corte e também sua comunicação com os advogados. A magistrada Vanessa Baraitser recusou os diversos pedidos da defesa para que Assange pudesse sentar com seus advogados. Em setembro, na segunda fase do julgamento, as audiências foram realizadas na corte de Old Bailey, onde a comunicação com os advogados ficou facilitada, mesmo tendo também ouvido a prova de balas. Isso porque não havia uma parte superior na cela, nem teto baixo, além de ter mais fendas, possibilitando assim que o som pudesse fluir mais livremente. Em ambas as cortes, o número mínimo de pessoas pôde assistir ao julgamento de forma presencial. Segundo ponto, no segundo dia de procedimentos, o advogado de defesa de Assange, Edward Fitzgerald, declarou que no dia anterior, Julian tinha sido despido completamente por 2 vezes, revistado em enquanto nu, algemado 11 vezes e trancafiado em diferentes celas 5 vezes. A juíza Baraitser se recusou a intervir junto às autoridades prisionais, não fazendo nada para evitar que Julian fosse submetido a abuso físico e mental na prisão durante o julgamento. Terceiro ponto. Baraitser se recusou a aceitar que conclusões da Corte Marcial de Manning nos Estados Unidos fossem levadas em consideração. No julgamento de Manning, diversos oficiais haviam confirmado que um analista de inteligência como ele não precisava de código para esconder sua identidade para acessar o computador da base. Então não fazia sentido a acusação de que Assange tinha ajudado Bradley Manning a decodificar uma chave para acessar material classificado. Quarto ponto.
O artigo 4.1 do Tratado de Extradição Reino Unido-Estados Unidos proíbe extradições políticas, mas a juíza Baraitser alegou que o tratado não tem validade na Corte porque não foi incorporado à legislação britânica. Pela defesa, Fitzgerald replicou que a requisição de extradição está baseada no tratado e que consistia de abuso do processo pelas autoridades fazer uso do tratado para requisitar a extradição de Assange para depois decidir que suas cláusulas não se aplicam. O advogado de acusação James Lewis reforçou a tese que a extradição era válida, argumentando que as ofensas cometidas por Assange não eram de natureza política. Segundo ele, nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, existe uma definição de ofensa política que difere do restante do mundo. A definição de uma ofensa política estaria limitada no Reino Unido ao comportamento com a intenção de derrubar ou mudar um governo ou induzi-lo a mudar sua política. Pela defesa, Fitzgerald rebateu: qual outro poderia ser o objetivo de se publicar evidências de corrupção e de crimes de guerra cometidos por governos que não de mudar a política de um governo? Nesse momento, Baraitser interrompeu a defesa para dizer a seguinte pérola: expor malfeitos de um governo não era a mesma coisa que tentar mudar a política desse governo. Quinto ponto. Craig Murray observou que Baraitser usou a tática de interromper o advogado de defesa inúmeras vezes como forma de procurar impedir que o advogado conseguisse fazer a sua argumentação fluir. Agora sobre as testemunhas. Inicialmente, a acusação e a juíza Baraitser sugeriram que não havia necessidade de que as testemunhas de defesa fizessem a apresentação oral na corte, porque as evidências já haviam sido encaminhadas por escrito, e que seria muito mais rápido ir direto ao interrogatório pela acusação. Baraitser declarou ainda que tomaria muito tempo se cada testemunha fosse agendado por 1 hora e 45 minutos. Afinal, a juíza aceitou que cada testemunha pudesse ser inquirida por até meia hora pelos advogados de defesa, um tempo claramente insuficiente. Em resumo, as testemunhas da defesa ressaltaram a importância das denúncias feitas pelo Wikileaks dos crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos em vários países, associados principalmente à guerra ao terror que se seguiu aos atentados de 11 de setembro. No julgamento de Assange, ficou evidenciado que o objetivo da acusação e da juíza era conseguir a extradição do editor do Wikileaks sem que fossem expostos os crimes de guerra cometidos por oficiais e agentes norte-americanos. Um exemplo dessa determinação da juíza foi a intenção de impedir a participação de Khaled El-Masri, uma das testemunhas arroladas pela defesa. Nesse momento, Julian Assange ficou bastante agitado. Ele ficou de pé e declarou em voz alta que não permitiria que o testemunho de uma vítima de tortura fosse censurado pela corte. Craig Murray relatou que irrompeu então uma grande comoção na corte e que Baraitser ameaçou remover Assange e prosseguir a audiência sem ele. Seguiu-se então uma pausa e na volta foi anunciado que Khaled não mais apareceria pelo sistema de videoconferência. Ao invés, seria lida uma essência de seu depoimento, mas excluindo detalhes da tortura que ele sofrera pelos agentes dos Estados Unidos e da pressão que esse país havia exercido sobre o governo da Alemanha. Quando o Wikileaks revelou os telegramas diplomáticos vazados por Manning, ficou evidenciado que o governo alemão havia sido pressionado para permitir as detenções feitas pela CIA. A Corte Europeia de Direitos Humanos fez uso de telegramas divulgados pelo Wikileaks como parte do julgamento que fez do caso. Nos Estados Unidos, ninguém foi responsabilizado. Foi feita uma reclamação ao Tribunal Penal Internacional anexando o material da Corte Europeia e do Wikileaks. O TPI anunciou que estava abrindo uma investigação. Em resposta, Mike Pompeo, então secretário de Estado do governo Trump, declarou que qualquer cidadão não norte-americano que colaborasse com a investigação do TPI, inclusive funcionários do TPI, ficaria sujeito a sanções financeiras, dentre outras. Eu gostaria de passar um pequeno trecho do vídeo Collateral Murder, Assassinato Colateral, que o Wikileaks divulgou a partir do vazamento por Manning. As cenas são muito fortes. Nele é mostrado o assassinato de jornalistas da Reuters e de crianças. Pessoas sensíveis e crianças não deveriam assisti-lo. O vídeo está disponível na íntegra no YouTube.
Quem se interessar em obter mais informações sobre a farsa que foi o julgamento do Assange, pode fazer uma busca no índice dos meus artigos no blog Chacoalhando. Lá eu disponibilizo vários links. Creio que toda essa série sobre Assange foi reproduzida pelo jornal GGN. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. O que mais podemos fazer para mostrar ao governo britânico que ele está na contramão do mundo civilizado? Se trata do mesmo governo que está enviando armas com urânio empobrecido para serem usadas na Ucrânia. Essas armas foram utilizadas pelos Estados Unidos no Iraque e foram responsáveis pelo nascimento de bebês com má formação. Peço à nossa audiência que divulgue o programa e contribua para a TV GGN, nossa parceira, através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. Aproveito para lembrar que vocês podem acessar na descrição do programa o link do YouTube para um filmaço escolhido especialmente para a nossa audiência. Me despeço e até o próximo programa.